Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Lucra Comigo é apresentar notícias, análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Cuidado com os bots nos comentários. Isso é golpe. Para que o Bitcoin tenha sucesso, ele não pode ser apenas escasso. Seu uso como reserva de valor e outras funções que ele visa cumprir precisam se manter estáveis ou até aumentar com o tempo. Em geral, quem é otimista em relação ao Bitcoin acredita que, primeiro, ele é uma boa rede que resolve um problema que é escasso, e segundo, que ele vai continuar ganhando participação de mercado. A expectativa é que, nos próximos 5 anos, mais pessoas estejam usando e mantendo Bitcoin do que hoje. Se essa tese se sustentar, você pode esperar que o Bitcoin se saia bem, especialmente diante da desvalorização do dólar. Nessa entrevista recente de Less Noise More Signal com Lyn Alden, entendemos melhor o papel do Bitcoin como proteção contra a instabilidade fiscal, o foco crescente na monetização da dívida e como os bancos centrais estão lidando com a inflação no mercado atual. No momento da discussão, o Bitcoin estava sendo negociado por cerca de $73 mil, com uma subida de 5,27% nas últimas 24 horas, mas um aumento de 9% nos últimos 7 dias. Lyn Alden explora como o Bitcoin oferece uma proteção única em tempos de desafios fiscais, especialmente à medida que nos aproximamos de um período econômico incerto. Lucra comigo, curta, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Agora, vamos ouvir mais de Lyn Alden. Abre aspas. A mesma lógica pode ser aplicada ao ouro. No entanto, o ouro já parte de uma base de adoção muito maior e ainda tem uma leve diluição em andamento. O crescimento da produtividade não afeta muito os déficits fiscais. O impacto real é sobre o quão inflacionários esses déficits podem ser. Se você tem altos déficits, mas com crescimento de produtividade baixo ou até negativo, esses déficits provavelmente resultarão em inflação. Se não estamos conseguindo encontrar novas fontes de energia, automatizar processos e otimizar cadeias de suprimentos, a expansão da oferta monetária tem mais chances de se traduzir em aumento de preços de bens e serviços. Por outro lado, se houver um crescimento significativo da produtividade, pelo menos algumas áreas não verão um aumento de preços tão elevado quanto você imagina, já que o crescimento da produtividade compensaria o impacto dos déficits. Mas a inflação é uma questão ampla. Nos últimos 100 anos, por exemplo, terras se tornaram muito mais escassas, seguidas por itens como arte e ouro, que também têm sua escassez. Já o petróleo, apesar de termos melhorado na sua extração, continua sendo um recurso escasso e intensivo em energia. E, descendo na cadeia, temos produtos como grãos e soja, onde conseguimos produzir mais com o tempo, e outros itens como eletrônicos. Esse é o espectro da inflação. Se você mantivesse dólares ou títulos do tesouro por longos períodos, as áreas que se beneficiam do crescimento da produtividade provavelmente não ficariam mais caras para você. Por exemplo, $1 compra hoje mais televisores do que há 20 anos. Com algumas centenas de dólares, você consegue uma TV de alta qualidade muito melhor do que a que poderia comprar 2 décadas atrás. Isso porque a produtividade na fabricação de televisores superou a taxa de desvalorização do dólar. O mesmo vale para muitos eletrônicos e até alguns têxteis. Agora, se você tivesse segurado o ouro, não só teria mantido seu valor, como poderia comprar vários televisores com a mesma quantidade de ouro que tinha antes. Embora o Bitcoin não exista há tanto tempo, a lógica é a mesma. Se o Bitcoin continuar ganhando adoção e permanecendo escasso, você poderá comprar ainda mais televisores com ele no futuro. Em resumo, você não quer segurar o denominador que está se diluindo, o dólar. Não importa o que aconteça com o crescimento da produtividade ou com os déficits fiscais. O ideal é segurar coisas que sejam escassas, valiosas e que estejam no topo do jogo, como o Bitcoin. Então, você sabe. O que você quer possuir são ações de grandes monopólios de tecnologia, as tendências dominantes, qualquer coisa que esteja no topo e que não dilua fortemente os acionistas. É isso que você quer ter: ouro, Bitcoin ou imóveis de alta qualidade. Uma das melhores vantagens de empresas listadas em bolsa e imóveis é que você pode associar um short de moeda fiduciária a eles. Por exemplo, você pode pegar uma hipoteca de 30 anos. Se a oferta de dinheiro está crescendo a 7% ao ano, há pessoas que fizeram hipotecas a 3% e estão no lado certo da situação. Você está, basicamente,
shorteando a moeda que está se diluindo e comprando uma casa, que se desvaloriza lentamente com a manutenção e impostos. É uma arbitragem dessa diferença. O mesmo acontece se você comprar uma ação blue chip como a Procter & Gamble, que está no mercado há um século e tem sido lucrativa por décadas, porque elas têm bilhões de dólares em dívida. A resposta é que elas estão arbitrando a dívida, usando o short da moeda fiduciária, porque até pouco tempo atrás podiam emitir títulos com rendimento de 2% por 5, 10 ou até 20 anos. Basicamente, elas estão shorteando a moeda fiduciária contra seus ativos mais valiosos e os fluxos de caixa que podem aumentar os preços ao longo do tempo. No geral, a estratégia é simples: possuir coisas escassas que mantêm sua participação de mercado e, ao mesmo tempo, shortear ativos que estão aumentando rapidamente em oferta e, portanto, não mantêm o valor. A monetização da dívida ocorre quando o Banco Central e o sistema bancário comercial mais amplo aumentam a oferta de dinheiro para comprar e manter uma parte significativa da dívida do governo. Se a dívida está sendo emitida, mas não é monetizada, você tem um efeito de crowding out, ou seja, se você aumenta seus déficits, mas não imprime dinheiro para isso, os investidores precisam absorver essa emissão extra de dívida, o que significa que estão comprando títulos do governo em vez de outras coisas. A maioria das entidades, como gestores de ativos e famílias, não são particularmente alavancadas. Quando compram algo, deixam de comprar outra coisa, e esse é o efeito de crowding out, uma escolha entre onde alocar o dinheiro. Quando isso ocorre em larga escala, a quantidade de dívida governamental em relação ao tamanho da base monetária fica muito alta. Isso atingiu um pico em 2008, quando havia muita dívida pública e privada e uma base monetária muito pequena, com muito mais reivindicações sobre o dinheiro do que havia dólares reais. A resposta foi criar muitos novos dólares. Esse é um movimento antideflacionário. Se você tem uma grande quantidade de dívida que começa a colapsar sobre si mesma, você entra em deflação rapidamente. Literalmente, quando há algo como 50 reivindicações para cada dólar no sistema, é como um jogo de cadeiras, com 50 crianças e apenas uma cadeira. Quando a música para, é uma calamidade. Então, o que eles fazem é adicionar mais cadeiras, mas não precisam adicionar 49 cadeiras, apenas o suficiente para desacelerar o processo e criar uma força antideflacionária. Basicamente, você obtém uma força inflacionária em cima de uma força deflacionária negativa, equilibrando as duas. Quando avançamos para a pandemia, vemos déficits enormes, mas sem colapsos bancários ou grandes implosões de dívida. Em vez disso, os déficits foram diretamente para as pessoas. Ao invés de tirar dinheiro do setor privado para comprar títulos e redistribuir, cerca de metade desse dinheiro foi impresso diretamente. Os bancos centrais criaram novos dólares base e compraram títulos por meio de intermediários, o que aumentou a liquidez dos bancos comerciais, que também puderam comprar esses títulos. Ao contrário das famílias, os bancos são alavancados na proporção de 10 para 1. Quando compram dívida governamental, não se prejudicam tanto, desde que o Banco Central forneça reservas líquidas suficientes e, dessa forma, conseguem continuar executando déficits por muito tempo e monetizando a dívida. O custo disso é a inflação, que pode se manifestar como uma inflação alta ou uma inflação alta relativa a uma linha de base negativa, caso haja um grande crescimento da produtividade. Fecha aspas. Como acabamos de ouvir a Lynn Alden discutir o papel do Bitcoin em contrabalançar a instabilidade fiscal, vamos nos aprofundar ainda mais em suas percepções sobre a monetização da dívida e a inflação. Lynn destaca como o Bitcoin oferece uma defesa única contra pressões inflacionárias, tornando uma consideração significativa no mercado atual. Agora, vamos ouvir o que Lynn Alden tem a dizer. Sim, isso faz parte. Na verdade, houve uma série interessante de relatórios de bancos centrais mencionando o Bitcoin. O BCE, Banco Central Europeu, publicou um relatório dizendo que, se o Bitcoin valorizar muito, isso beneficiaria os detentores e prejudicaria aqueles que não o possuem ou que adotaram tardiamente. Mas isso é verdade para qualquer ativo. Quando as ações de tecnologia dos Estados Unidos adicionaram trilhões de dólares em valor de mercado ao longo de uma década, você queria ser dono delas, não a pessoa que ficou de fora. O mesmo vale se o Bitcoin valorizar. Ela continua. Antes, eles argumentavam que o Bitcoin era um mau investimento,
E agora estão mudando para o discurso de que se o Bitcoin for um bom investimento, isso também é ruim, porque significa que aqueles que não o possuem estão ficando para trás. Talvez devêssemos restringir isso. Basicamente, o que estão dizendo é: vamos fazer com que os não-bitcoiners ajudem a impor políticas contra os bitcoiners. Outro artigo argumenta que é mais fácil manter dívidas governamentais estruturais por tempo indeterminado quando as alternativas, como o Bitcoin, são proibidas, altamente taxadas ou de alguma forma prejudicadas. Isso também é verdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma das maneiras que os governos usaram para lidar com o problema da dívida foi através de controles de capital. Eles proibiram o ouro, forçaram entidades e indivíduos a possuir dívidas governamentais, e o poder de compra dessas pessoas foi parcialmente transferido para o governo para ajudar a pagar a dívida. Aqui é onde o uso estratégico da dívida entra em cena. Um dos pontos mais sorrateiros é que os impostos sobre ganhos de capital não são ajustados pela inflação. Se você comprar uma casa e ela valorizar 7% ao ano, e a oferta de dinheiro crescer na mesma proporção, após 10 anos, quando você vender essa casa, você pode não ter ganho nada líquido, apenas acompanhou o crescimento da oferta de dinheiro. Mas agora, você deve uma quantia considerável de impostos simplesmente por ter mantido seu patrimônio ao nível da inflação. É uma forma de ser diluído. Isso pode acontecer com o ouro, pode acontecer com o Bitcoin. Eles podem até direcionar ativos para tributações mais altas, se um ativo estiver incomodando mais ou causando mais dor de cabeça para eles. Os governos tendem a adicionar fricções e custos para tentar recuperar o fato de que algumas pessoas estão escapando da desvalorização da moeda. Eles querem impor essa desvalorização, pois precisam gastar mais do que arrecadam, o que, claro, é uma medida popular. Mas, quando esses custos começam a aparecer e alguns escapam mais do que outros, eles tentam fechar essas saídas ou compensar isso de várias formas. Você vê isso em mercados emergentes, onde os governos tentam proibir que as pessoas possuam dólares. Eles querem que as pessoas mantenham a moeda local, que muitas vezes está se desvalorizando ainda mais rápido. Esse é um ciclo tão antigo quanto o tempo. Tentar desvalorizar a moeda, que age como um imposto inflacionário invisível sobre a população, e depois bloquear ou obscurecer as saídas. É interessante como o artigo de Minneapolis menciona isso tão diretamente. Outros estudos também falam sobre isso. O estudo A Liquidação da Dívida Governamental, de Carmen Reinhard, foi republicado pelo FMI, e eles falam abertamente que geralmente é necessário uma audiência cativa para manter a dívida desvalorizada. Eles exploram até o que aconteceria se baníssemos o dinheiro físico. Se você proibir o dinheiro, poderia implementar taxas de juros negativas. O problema é que, se o dinheiro físico for uma opção, não dá para ter uma taxa de menos 4%, porque as pessoas retirariam seu dinheiro em espécie. Eles pensam em várias maneiras de dificultar essa saída. Lyn Alden destaca o potencial do Bitcoin como uma proteção contra os desafios fiscais em curso, oferecendo uma análise aprofundada das tendências econômicas. Gostaríamos de saber sua opinião. Você acredita que o Bitcoin pode ser uma proteção eficaz contra a inflação? E como você acha que a monetização da dívida moldará as políticas econômicas no futuro? Deixe seus comentários aqui embaixo. Se este vídeo foi útil, então, lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!